Parte fundamental do bom funcionamento do organismo é o equilíbrio hormonal, ou seja, você ter o hormônio certo, na dosagem certa, na hora certa ao longo do dia, para ter uma performance de saúde otimizada, ótima e não só boa. E para isso a gente tem diversos recursos e a gente precisa entender com mais detalhamento como que funciona esse equilíbrio hormonal. E por que que nós estamos falando disso? Porque é muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Lucas Narras, médico integrativo, trabalho com medicina funcional, tenho formação e pós-graduação de clínica médica e eu trabalho muito com esses aspectos de otimização, de promoção, o estudo da salutogênese, como dar mais saúde e não simplesmente estudar a patogênese, a origem da doença. Quanto mais a gente se aproxima da saúde, mais distante estamos da doença. Então, que tal potencializar e ganhar saúde, ao invés de esperar ter uma doença para ter uma reação e tomar algum remédio? Então, hoje o assunto, vamos iniciar aqui uma série de vídeos a respeito de hormônios, que foi um assunto solicitado por vocês, tá? Então, vamos ser o regente da saúde e aprender como otimizar cada vez mais os hormônios. E aí, hoje eu vou começar falando de tiroide, que eu fiz um post recente aí falando de uma raiz milenar que dá uma otimizada nos sintomas de alguns pacientes que têm problema de hipotiroidismo, que é um problema muito comum. Tá aí uma fotinho da tiroide, uma foto anatômica, ela se localiza aqui na base do pescoço, se você der uma palpadinha aí, você pode às vezes sentir ela. Tem muita gente que fala, eu tô com um caroço aqui na garganta, doutor, é minha tiroide? Não, pera aí, pessoal. A tiroide é mais embaixo aqui um pouquinho, a gente consegue palpar da maioria das pessoas. Ela é um pouquinho gelatinosa, porque ela é composta de substâncias assim coloidais. Não vou entrar em mínimos detalhes aqui a respeito de muita coisa, vamos direto ao que interessa. Como ter uma tireoide boa e um resumo, porque tem muito para falar desses assuntos de hormônios, tá? Conforme vocês forem tendo dúvidas, pode mandar direct, pode escrever comentário, que a gente vai clareando aos pouquinhos as dúvidas aí de vocês. Então, basicamente, a tireoide ela é estimulada pelo cérebro através de um hormônio chamado TSH, que manda comandos para a tireoide para produzir o T3 e o T4. Aí tem variações do T3 e do T4, mas basicamente é T3 e T4. E o T3 e o T4 eles são moduladores do metabolismo. Acho que se você está me acompanhando há um tempo, você está percebendo que eu uso muito essa palavra, modulação. Porque a modulação é como se fosse uma calibrada, é como se fosse uma equalizada. O metabolismo está lá funcionando. Como assim? Ora, vamos dizer que você está num processo de beta-oxidação. Traduz, Lucas. Queima de gordura. Se você tem T4 na quantidade certa e T3 na quantidade certa, na hora certa, essa beta-oxidação, que é um processo de queima de gordura, vai estar funcionando melhor. Pega um outro processo metabólico, sei lá, a digestão. A digestão é um processo metabólico. Você está produzindo enzimas, você está quebrando, está absorvendo. Se você tem T3 e T4 na quantidade correta, na hora certa, você vai ter uma digestão mais eficiente e assim por diante. São hormônios que vão modulando o metabolismo. Por isso que a tireoide está tão relacionada com tantas e tantas funções. Seguindo em frente. E aí a gente tem basicamente dois tipos de distúrbio de tireoide que aparece. Quando ela está aumentada demais, quando ela está reduzida demais. O tal do hipertiroidismo e o hipotiroidismo. Se ela está demais, como é muito T3 e T4 e na hora errada, o que acaba acontecendo? A pessoa sente ansiedade, irritação, por vezes ela tem muita sudorese, tem muita ativação das glândulas, né, que são processos metabólicos também, queda de cabelo, o ciclo menstrual fica todo atrapalhado, porque também está envolvido no metabolismo, tremores, porque aí está tendo muita liberação de aparatos adrenérgicos, quer dizer, a liberação de excesso de adrenalina faz ter mais tremor, e tudo isso está relacionado à modulação metabólica. Então, se você sente tudo isso aqui, vale a pena dosar os seus hormônios tiroidianos. Sempre vale a pena fazer de check-up, tá? Quer fazer um check-up, dosa para saber como é que tá. Mas se você sente esse tipo de sintoma, é um resumo, pode ter mais, tá? Tem mais, a lista é bem grande, mas esses aqui são listados como os principais, certo? Dose para saber como é que tá.
Se ela tá de menos, geralmente a pessoa ganha peso, ela fica inchada, ela retém líquido, costuma ter dificuldade de memorização, tanto para aprender informações novas, que é a cognição, quanto a evocação da memória e o uso da memória do que já foi armazenado de informação, letargia, né? Aquela moleza, aquela fadiga, constipação, porque passa a ter um metabolismo deficiente das células que fazem a motilidade do intestino, o fenômeno de brain fog, que é como se o pensamento, o raciocínio tivesse assim com uma neblina, tivesse meio confuso, o que é muito comum em questões aí de pessoas com hipotiroidismo, também muito comum na menopausa, muito comum quando a pessoa ingere uma quantidade muito grande de probióticos, alguns tipos de alimento, então uma série de questões aí de brain fog. Se você gosta do assunto, tem dúvida, manda direct ou manda pergunta, a gente pode trabalhar esse tema. Pele seca, quer dizer, a pessoa fica com deficiência de produção da oleosidade da pele, que é um processo metabólico também. Então você vê, quando a gente fala de metabolismo, regente, estamos falando de praticamente tudo. E aí um hormônio que é modulador no metabolismo age em diversas frentes diferentes. Então, se você sente esse tipo de sintoma, lembre-se, pode ser sim um distúrbio tiroidiano, vale a pena dosar. Ok, Lucas. Estou entendendo a parte aí dos problemas, como é que eu posso identificar se eu estou com algum problema de tiroide, mas eu não tô. Ainda bem, não estou sentindo nada disso aí, já dosei meus hormônios estão normais, mas eu quero ter uma tiroide top, como diz a galera. Eu quero ter uma tiroide funcional, eu não quero ter problema de tiroide, porque minha mãe teve, porque a minha tia tem, minha irmã tem, sei lá quem tem, e eu não quero ter e eu não tenho. Então o que que eu posso fazer? Olha, tem muita coisa que a gente pode fazer. Se você aplicar os 7 princípios básicos que eu aplico no meu método de longevidade, né? Que eu aplico nas consultas, você vai ter um suporte completo da tireoide também, porque ali está envolvido praticamente toda a saúde do ser humano. Mas, falando especificamente de tireoide, tem alguns pontos que já são bem estabelecidos e eu vou resumir aqui para você. Em primeiro lugar, dieta saudável. O que seria um conceito de dieta saudável? Pensando na tireoide, é não se entupir de tranqueira. É simples assim. Não estou dizendo assim, essa dieta aqui ela é a dieta saudável e aquela, vamos dizer assim, a cetogênica não é tão saudável e a do Mediterrâneo com certeza é saudável. Mais uma vez, eu não entro nessas guerras de dieta. Isso é algo totalmente personalizado e a gente tem que ver caso a caso. Mas faça uma dieta de alimentos inteiros. E tem 2 micronutrientes que são fundamentais para dar suporte para a tireoide: iodo e selênio. Iodo, gente, vamos lá. Iodo, no Brasil, a gente já tem muito iodo no sal refinado de cozinha. Se você cozinha com sal branco, você já tem o iodo necessário dentro aí da sua dieta, do seu cardápio. Então, provavelmente uma pessoa só vai ter deficiência de iodo se ela consome muito sal importado marinho integral, pode ser que ela precise fazer uma suplementação com iodo. Selênio, tem muita gente que manda suplementar selênio, faz cápsula, faz tudo. Regente, tem maneiras mais fácil de consumir selênio, principalmente no Brasil, tá? E é a castanha do Pará. Esse alimento, ele tá muito fácil de consumir no Brasil e ele é o campeão mundial de selênio. Então, se você consumir de 2 a 3 castanhas do Pará por dia, você já está tendo seu suplemento de selênio. E se você usa o sal branco refinado brasileiro, você tem já iodo, ele já é iodado. E diversos sais também mais integrais ou que tem outros sais minerais juntos. Eles são, em sua maioria, enriquecidos com iodo. Não consuma iodo demais, que senão você vai, no linguajar popular, fritar a sua tireoide. Então, já tem iodo. Selênio, castanha do Pará, não precisa pagar caro num suplemento manipulado, alguma coisa assim. Ah, mas tem muita caloria. Mas é uma caloria boa, é uma caloria de boa qualidade. Tem diversos ácidos graxos benéficos dentro da castanha do Pará. Ela inibe a fome e ainda tem selênio. Então, não precisa consumir demais, com certeza. Mas você vai estar suplementando o seu selênio necessário para ter uma boa função tiroidiana do aspecto micronutricional. Vamos lá. Estresse, regente, existe uma correlação direta entre o cortisol que está cronicamente elevado nas pessoas que têm estresse crônico. E aí sempre vem, você encontra nos guidelines de tiroide, nos guidelines de saúde cardiovascular, você encontra nos guidelines de saúde mental, você encontra para todo lado, tá lá uma recomendação de manejo de estresse, certo? Regulação de estresse, regule, reduza, etc.
mas quase ninguém ensina como. Fica numa coisa assim, faça meditação, um elemento, ou assim, reduza, pratique atividade física. Mas depende, se você fizer atividade física do jeito correto, você vai estar manejando estresse, gerenciando bem o seu estresse ou não. Então, mais uma vez fica o convite. Se você quer aprender 25 protocolos científicos, como eles funcionam, de como gerenciar o seu estresse de forma gostosa, então pega o link da bio, se inscreve lá para assistir e entender um pouco mais esse curso de neuroelasticidade, como brincar com o estresse de forma muito prazerosa. Então, tá aqui um caminho do como, que eu vejo pouca gente oferecer, certo? Seguindo, mas faça um gerenciamento de estresse da forma que você estiver podendo. Se você quiser aprender mais detalhamento, tá aqui um caminho. Gerenciamento de estresse, fundamental para você ter boa saúde tiroidiana. Atividade física. Atividade física, você vê que eu estou colocando aí algumas referências, claro, caso você se interesse mais. Atividade física é necessário para ter um bom funcionamento tiroidiano também. Então você vê, tudo chega naqueles 7 princípios vitais. Tem um que não está colocado uma referência clara aqui, mas que é o sono. É muito importante porque o TSH, os picos de TSH também são modulados num sono de boa qualidade, tá? Seguindo, e o que tem a ver o post do gengibre lá que eu coloquei? É porque, gente, tem muito paciente que me procura e que já está tomando hormônio tiroidiano. E como é que essa coisa toda funciona? O cérebro ele vai percebendo quanto de hormônio tiroidiano o corpo está precisando. A gente tem diversos mecanismos, a gente tem toda a leitura do nervo vago, a gente tem os outros hormônios, a gente tem o próprio metabolismo cerebral, quanto que o cérebro está, vamos dizer assim, precisando de modulação. E aí toda essa percepção faz com que a tireoide seja estimulada pela hipófise mais ou menos ao longo do dia. Então isso não é um valor fixo. Aí a pessoa que já tem deficiência tiroidiana, por doença de Hashimoto, porque tem inflamação crônica, porque teve qualquer situação, por exemplo, neoplásica, um câncer, tirou, não importa o motivo. Ela está tomando uma dose fixa de hormônio. E aí isso flutua. Tem momentos que ela vai sentir mais, tem momentos que ela vai sentir menos. Então ela vai ter momentos de necessidade de hormônio. E como é que você vai ficar fazendo isso? Vai dar mais 15 microgramas à tarde. Fazer esse microgerenciamento é muito difícil com fármaco, né? Então, os pesquisadores estão buscando mais formas de amenizar os sintomas que eventualmente uma pessoa tenha. E muitas pessoas que estão tomando uma dose correta, a gente dosa o hormônio, vê que a dose está correta, por vezes ela sente ainda alguns sintomas. E nesse sentido é que esse estudo aqui, que foi um ensaio clínico duplo cego randomizado, pera aí Lucas, fala português comigo, esses estudos de excelência que a gente gosta de ver, no qual os participantes todos têm hipotiroidismo, todos estão com os hormônios bem acertados, já fazem a sua reposição, mas metade do grupo está tomando uma cápsula que não tem gengibre e uma outra parte do grupo está tomando gengibre, para não ter assim, eu sei que eu estou tomando gengibre, então isso aumenta o efeito, a gente sabe que isso aumenta o efeito de tudo. Tudo que você entende o que está acontecendo com você, você ganha mais efeito. Por isso, inclusive, que o curso de neuroelasticidade não é uma lista de 25 itens. Você entende profundamente cada protocolo para ele ganhar mais força além do efeito básico que ele tem. E aqui no caso é para isso, a gente faz duplo cego randomizado, ninguém sabe o que está tomando. O pesquisador não sabe o que está dando, o médico não sabe quem está dando e quem está tomando não sabe o que está tomando. E passou. Quais foram os efeitos de quem toma 1 grama de suplementação de gengibre? Pode ser a granel, pode ser manipulado. No estudo foi feito 500 miligramas antes do almoço, 500 miligramas antes do jantar. Houve redução de peso, tá? Então não é só reduzir o ganho do peso. Houve redução de peso com circunferência abdominal, na balança, IMC, tudo. Reduziu a intolerância ao frio, melhorou a constipação, melhorou a pele seca, houve redução de apetite, melhorou a memória e a concentração, melhorou da tontura. Então, veja, não melhorou tudo que envolve o hipotiroidismo, não melhorou tudo, mas melhorou esses aqui, então já é um efeito muito legal. O que a gente quer ver? A gente quer ver futuros estudos
mostrando, replicando em culturas diferentes, com mais pessoas, para a gente poder ter mais assertividade. Então a gente gosta sempre de replicar também, ver esses estudos sendo replicados e depois vem aquelas meta-análises bem grandonas mostrando todos os estudos juntos. Não tem. O que tem ainda do gengibre é um desse assim bem feitinho, de boa qualidade. Então tá aqui um resumão de tireoide, bem simples para você, mas com orientações diretas e práticas de como você pode fazer. Tem mais, porque você pode modular o sono, você pode gerenciar o estresse, você pode entender quais tipos de atividade física de forma personalizada ela é melhor para você. Então tem muito para se falar ainda dentro de aspecto de modulação tiroidiana. Mas está aqui alguns tópicos que nem sempre são comentados. Espero que esteja sendo de bom proveito para você. Seja sempre um regente da sua própria saúde. Um abraço e até a próxima.